Solange Maria Teixeira, assistente social, mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, pós-doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Piauí, atuando na graduação em Serviço Social e na pós-graduação em Políticas Públicas. Então, a gente passa para lá, para Solange, pode iniciar. Boa tarde a todos e a todas. Gente, é um imenso prazer estar novamente aqui com vocês, né? Já vim em outras ocasiões para minicursos, né? A convite do CRES de Minas Gerais. Também estive aqui no evento de Seguridade Social do Cefes, né, que a sede foi, na verdade, aqui em Belo Horizonte. Né? Então, é um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com o povo mineiro. Né? Eu já me sinto até cidadã, estou pleiteando até a cidadania, de tanto que eu já vim aqui. Né? Via já as colegas de Montes Claros, que também estive lá, e outras cidades mineiras. E, basicamente, eu quero começar a minha fala situando um pouco para a gente entender de que ponto de vista eu parto para fazer as análises a respeito da centralidade na família e no trabalho social. Né? Então, um dos aspectos fundamentais para compreender são algumas categorias teóricas que eu utilizo para analisar o sistema de proteção social brasileiro e também analisar as políticas, especificamente a política de assistência social, que no qual eu tenho me debruçado mais cotidianamente nessas pesquisas, na pós-graduação. Então, dessas categorias, né, inclusive utilizada por Spink Anderson, eu cito 3 que são fundamentais. Né? Vocês viram naquele texto do Spink Anderson, as 3 economias do welfare state, né, naquele da Lua Nova, que é bastante conhecido aquele texto, que Spink Anderson já trabalhava para classificar o sistema de proteção social europeus e fora da Europa também, porque ele trabalha com o modelo também norte-americano, né? Ele utilizava a categoria desmercadorização, né? Que ele dizia que desmercadorização é aquela capacidade que a política social tem de independentizar o indivíduo, ou relativamente independentizá-lo do mercado. Né? Então, todos aqueles programas, especialmente de acesso a benefícios, né, estavam relacionados àqueles que buscavam essa independência. Então, isso, quanto mais independentizava o indivíduo do mercado, mais as políticas eram desmercadorizantes, universalizantes e tendo por acesso a questão dos direitos, do acesso a benefícios e serviços pela via da cidadania. Nos anos 2000, ele vai utilizar 2 outras categorias que são assim, importantíssimas, depois de um debate com as feministas, que diziam que, de fato, o Spink Anderson e toda a literatura da economia política desconsiderava nessas análises exatamente o trabalho das mulheres, né? O trabalho não pago nas mulheres, inclusive no cuidado, na assistência, na socialização, na educação que elas fazem no âmbito doméstico, um trabalho invisível, não computado, nem para a questão do trabalho de uma maneira geral, nem para o sistema de proteção social. E fazendo levando em consideração esse acordo com um acerto de contas com as feministas, Spink Anderson resolve trabalhar uma categoria que ele diz: eu não vou trabalhar gênero, eu vou trabalhar com família. Né? E aí ele vai trabalhar 2 categorias, que são a categoria desfamiliarização e familismo. Né? A desfamiliarização é a capacidade que a política tem de independentizar o indivíduo dos cuidados da família. Então, quanto mais se investe em serviços
né? Além dos benefícios em serviço, como, por exemplo, serviços em domicílios, para quem tem, né, idosos, dependentes, pessoas com deficiência, serviços de ocupação do tempo livre, creches, escola em tempo integral, uma série de serviços que ele considera fundamentais para exatamente suprir as necessidades da família e tornar o indivíduo cada vez mais independente. Então, o acesso à renda também, por exemplo, via aposentadoria, independentiza os idosos da família, né? A bolsa para jovens, né? Pleitear os cursos universitários, morar próximo dos cursos, também isso são políticas desfamiliarizante. E o familismo são as políticas que apostam que o primeiro espaço da proteção social é na família, né? Então, são políticas que, independente das vulnerabilidades, dos riscos, independente das vicissitudes da convivência familiar, acredita e aposta e reforça que a família tem um papel importante, que deve cumprir esse papel, e que somente quando a família falhar, né, aí sim entraria o papel do Estado, né? Então, esse é um conjunto de políticas adotado em muitos países europeus, né, não só, a gente pensa que isso é coisa de América Latina, mas muitos países europeus, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, né? E principalmente aquelas que tiveram que fazer ajustes neoliberais, né, cada vez mais elas contam com essa lógica de que a família tem que fazer a sua parte, que a família deve cumprir esse papel, né? O resultado disso são baixas taxas de inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, na Espanha, né? Enquanto a União Europeia já é quase 80%, na Espanha é 50%, né? Uma das mais baixas da comunidade europeia. Um jovem fica na casa dos pais até 30 anos de idade, por exemplo, lá na Catalunha e na Espanha. E vocês pressupõem que o pai vai pagar a faculdade, a pós-graduação, né? Então, isso são políticas que, de fato, estão sobrecarregando a família. Então, utilizando isso para pensar o nosso sistema de proteção social, né, a gente diz, utiliza as categorias para pensar as nossas políticas e o nosso sistema de proteção social. E a gente verifica que o nosso sistema de proteção social, ele ainda é muito familista, né? Apesar de que nós não somos o pior exemplo da América Latina. Pelo contrário, nós somos o melhor exemplo na América Latina, né? Tem países latino-americanos em que o índice de inserção no mercado de trabalho é muito baixo, o formal, obviamente, né? O índice de cobertura da Previdência é baixa, né? Então, esses países têm um alto índice de familismo, porque quando o mercado não inclui, nem o Estado inclui via políticas públicas, cabe e resta à família cobrir as necessidades desses grupos, né? Então, no Brasil, mas mesmo assim o Brasil tendo um modelo que muito avançou em função da nossa Constituição e com a Seguridade Social, ainda assim nós temos muitos resquícios do familismo, né? Para vocês terem uma ideia, a legislação é bem clara. Os pais têm responsabilidade sobre os filhos, a tal ponto que a negligência, qualquer outra situação de abandono, eles podem, inclusive, serem presos, né? Os filhos, os pais idosos, têm também o direito, né, segundo a nossa legislação, de, inclusive, pleitear pensão alimentícia para os seus filhos, né? Então, nós já temos uma legislação bastante familismo. E esse familismo, ele se acentuou a partir dos anos 90, né? Com a retomada do conservadorismo via reformas neoliberais, a gente viu crescer acentuadamente essa lógica de dividir responsabilidades com a sociedade civil. Com o mercado, com as ONGs e com a família, né? Então, há um reforço muito grande
da família como um espaço de proteção social. A família como um agente natural, né? Um agente natural da proteção social. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que desmantela a política pública, né? Porque a política pública é que, na verdade, é a resposta principal ao enfrentamento da questão social. Então, quando você volta para a família, volta para a sociedade civil, você reprivatiza esse tratamento dado à questão social, né? Você desmantela as políticas públicas, especialmente o acesso a direitos, pela via das políticas, né? Você desprofissionaliza, porque você manda de volta para a família que não está preparada. Tem o amor, mas também é só, né? Não tem, muitas vezes, o saber especializado para o trato de determinados problemas que hoje querem ser retomados, estão sendo retomados para o âmbito familiar. Então, essa lógica vem reforçando, e aí a gente assiste na nossa legislação, por exemplo, o BPC, né, que é um dos principais programas da assistência social, é colocado que só acessa quem tiver um per capita abaixo, né, até 1/4 de salário mínimo. Pressupondo que, tendo mais desse per capita, a família que é responsável por sustentar o idoso, né? Então, as legislações trazem, basicamente, esse reforço. Acrescenta-se, nesse quadro, também alguns movimentos reformistas, né? Que a gente tem que acentuar que os movimentos reformistas, eles não são, em tese, neoliberais, né? O movimento de reforma sanitária, de reforma psiquiátrica, que trabalhou a lógica do retorno, né, para a família, para a comunidade. Mas, quando esses movimentos eclodiram nos anos 90, né, no bojo da luta pela redemocratização, se lutava, sim, pela mudança do modelo de intervenção. E, em especial, um modelo que fosse alternativo. Por exemplo, o que a gente diz, ele não lutava por menos Estado. Pelo contrário, a reforma psiquiátrica é bem clara, né? Luta, sim, pelo modelo alternativo, serviços de base comunitária, territorial, aberto, diurno, né? E, obviamente, com o retorno da pessoa com transtorno mental para o lar, no final do dia, nos fins de semana, né? O movimento de crianças e adolescentes, na qual vem consolidando a ideia de que a convivência familiar e comunitária é um direito fundamental dessas crianças, né? Também não lutava por menos Estado, mas lutava por práticas desinstitucionalizantes, né? O aspecto central é que essas demandas por mudança, junto com um novo contexto de restrição orçamentária, né, de crise econômica, fiscal, né, política, acentua a ideia da redução de gasto público, de desregulamentação do Estado. E como é, gente, que a gente desregulamenta o Estado? Como é que a gente diminui a demanda do Estado? Só tem um jeito. É a gente mandando ela para outros setores. Para onde é que ela vai? Para a família, né? Para as ONGs e até para o mercado, para quem pode pagar. Então, essa perspectiva hoje se soma nesse caldo que reforça muito mais a responsabilização familiar do que o suporte para a família, né, cuidar nesse âmbito doméstico. Principalmente porque as famílias estão menores, as mulheres estão se inserindo no mercado de trabalho, não há esse cuidador mais em tempo integral, como há 50 anos atrás, que a família cumpria essas funções, né? Então, isso remete a repensar esse modelo. Entretanto, ainda há um reforço muito grande desse modelo. Inclusive, a Irene Resini, ela costuma dizer que há um descompasso entre a importância da família, que está em todas as políticas, né, pela via da centralidade, de um lado, e de outro,
a não alteração das condições de vida da família, que possa repercutir diretamente na mudança desse paradigma do cuidado, né? Então, essa lógica é a lógica que está incidindo fortemente, né? Então, se você faz uma leitura da política de assistência social, que traz a matricialidade como central, ela é extremamente contraditória, né? Por quê? Porque ela está num bojo de um caldo que ela não pode fugir, que é das tendências neoliberais, né? Não que eu esteja dizendo aqui que a política de assistência social é neoliberal, né? Mas porque muito do desenho que está lá, nós contribuímos. O problema é que a formulação de uma política é uma coisa, né? A luta em torno do desenho de uma política é uma coisa. Outra coisa é o que se formula em lei, depois de passar por todos os processos de decisão, de acréscimo, de supressão, e desse ecletismo que vem marcando essa forma da inclusão da família nessa política, né? Então, de um lado, há uma ideia de ter a família como matriz dos serviços, dos programas, serviços, benefícios. Por outro lado, um reforço muito claro nas funções familiares. Para vocês terem uma ideia, os principais programas da assistência social, na básica, é o serviço da proteção e atenção integral à família. E o PAEF na proteção especializada. O principal objetivo, e isso quer dizer muita coisa, não é pouca coisa não, já mostra claramente essa contradição da política. O principal objetivo é o quê, gente? Potencializar as funções protetivas da família, né? Isso, uma leitura crítica disso, remete basicamente a uma contradição de que se espera, né, que potencializando, reforçando, habilitando, a família vai poder fazer em casa e prevenir os problemas, né? E se você for observar como se trabalha com essa família, o fosso ainda é muito maior, né? Porque está bem fortalecida a ideia que ainda se trabalha com essa família, especialmente no trabalho em grupo com família, nos trabalhos socioeducativos, pela perspectiva da mudança comportamental e das atitudes da família, né? Então, isso termina reforçando. Quer dizer, se a família tiver uma educação que evite os problemas, né? Consiga pôr limite, não deixar os filhos sair na rua, as más companhias, ela vai conseguir que o jovem não acesse a droga, que o jovem não esteja na rua, né? Então, termina que você retoma para a família a ideia básica dela proteger e dela cuidar e ainda ser responsável pela prevenção dos problemas. Então, isso está associado a uma lógica que se difunde nos anos 90 e 2000, dos bancos, do Banco Mundial e FMI, a CEPAL também está nesse caldo, de que é a ideia da família recurso. Não sei se vocês já ouviram falar. Família recurso ou família patrimônio. Significa, há sempre um recursozinho que a gente pode puxar lá dentro da família, que ele não está vindo naquele momento, né? Aí tem sempre uma potencialidade na comunidade, na família, a ser ressaltada, né? Então, uma política pública tem que ter uma função muito mais ampla, não pode ser isso, né? Não pode ser passar a sua responsabilidade para o outro. Então, essa perspectiva remonta basicamente a raiz dessa contradição, que a família ora é tomada como sujeito de direito, ora como agente de proteção, né? E essa contradição se acentua ainda mais no trabalho com família. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na proteção especial de alta complexidade, hoje, especialmente aquela dirigida à criança e adolescente, as crianças abrigadas ou em famílias acolhedoras, né, além da proteção integral, as instituições têm uma obrigação: trabalho com família de origem, né?
E aí, se você for ler nas normativas, qual é o modus operandi desse trabalho com essa família, você vê, primeiro, análise diagnóstica. Estabelecer os motivos, as causas, né, do afastamento da criança da família. Né? Estabelecer as estratégias para alterar essa realidade. Né? Estabelecer compromisso com a família para não reincidir. Bom, isso já é bem indicativo de que esse trabalho é muito limitante. Não há como trabalhar vulnerabilidade, situação de risco, sem alterar as condições de vida da família. E isso só pode ser feito com a rede integrada de serviço das várias políticas, com os serviços das várias políticas. Veja só, se eu vou trabalhar a família, digamos que eu identifique que foi o uso de drogas, né? Perdeu a guarda do filho provisoriamente. Se um compromisso com essa família, né, é meramente atuar sobre mudança comportamental e de atitudes. É meramente você acreditar, ser um trabalho de orientação, mas muito mais no sentido, qual é a palavrinha que a gente utilizava muito no serviço social mais conservador? Aconselhamento, né? É um serviço de mero aconselhamento. Senhora, a senhora não pode fazer isso com o seu filho, não pode botar para trabalhar, é direito da criança e adolescente. Aí o trabalho se exprime para uma lógica que busca esse compromisso. Mas sem alterar as condições de vida dessa família, sem tratar o uso da droga. Com ela está associada, às vezes, desemprego, precariedade de renda, de moradia, de acesso a várias políticas públicas. Não é isso? Então, há um desvio completo dessa lógica da política de assistência social. O central é fortalecimento de vínculos. Já perceberam isso? Gente, a causa principal das vulnerabilidades, a centralidade ainda é de classe. Ainda é socioeconômica, ainda é precariedade de acesso à renda e às políticas públicas. Mas aí eu trato fortalecendo os vínculos, né? O amor, o afeto, é importante? Importante. Suficiente? Não é suficiente para alterar as condições de vida das famílias. Né? E sem alterar essa lógica, né, sem minimamente ter um trabalho que diz, o primeiro passo depois da análise diagnóstica, enfrentar o problema que a família vive. É importante a gente romper com a cultura da violação? Sim. É um trabalho importante o trabalho socioeducativo? Né? Nessa perspectiva de romper com a cultura da violação, compreender o ciclo das violações, né, entre gerações, mas a pobreza também é uma violação, é um risco, uma situação de risco. Né? Então, sem enfrentar essas situações, fica meramente num discurso vazio, o trabalho socioeducativo, num aconselhamento que não resolve absolutamente nada. Né? Então, essa perspectiva, lá no Piauí, o CREAS, né, dos serviços básicos, tem aquele serviço voltado para jovens, né, que cometeram atos infracionários, mas que não estão totalmente, a medida não foi de privação de liberdade. Né? Então, aquele de prestação de serviço comunitário, liberdade assistida, vão lá para o CREAS. Para o CREAS. E aí, o CREAS do Piauí mandava para uma organização não governamental, de cunho religioso. Né? Aí, meus alunos pesquisando, vamos lá para essa organização ver como é o trabalho com família. Né? Era meramente de aconselhamento. Né? Até que a secretária da assistência reclamou e disse, não, isso é a atribuição do CREAS, né? Não é para mandar
a organização não governamental, né? Então, é fundamental a gente pensar nessa superação do familismo ao criar serviço, ao criar programas, né? Outra realidade do Piauí, eles criaram o Centro de Referência para Pessoas com Deficiência. Lá tem um transporte eficiente, vai buscar a pessoa com deficiência em casa, leva para o centro, a pessoa passa o dia no centro, exatamente fazendo várias atividades que impulsionem essa independência da pessoa com deficiência. Sabe qual era o principal requisito para participar? O cuidador, que é a mãe, tinha que acompanhar no serviço. Porque vai que a pessoa precisa, né, ir no banheiro, tomar o banho. Gente, por que não ter cuidador nesse serviço? Não faz sentido, né, um serviço desse que vai ainda sobrecarregar a mãe. E essa mãe, às vezes, ela vai dizer, eu prefiro deixar meu deficiente em casa, porque aqui eu faço a comida para os outros, estou olhando ali, né? E lá eu vou ter que ficar presa, esperando o dia acabar para retornar para casa. Né? Então, é uma lógica familista, por quê? Porque a política não está atenta a essa perspectiva. Os serviços de fortalecimento, de convivência e fortalecimento de vínculos, são importantes, desde que eles sejam utilizados dentro dessa lógica, de reduzir o tempo que a família gasta no cuidado. Então, enquanto o adolescente está lá, enquanto o idoso está lá, além deles ter acesso a práticas culturais, educativas, esportivas, né, socializadoras, né, isso é excelente no envelhecimento, promove autonomia, independência, né? Depois o serviço é só um turno, ou é 2 turnos, a pessoa retorna para casa, né? Então, é uma parceria que é possível. Agora, uma parceria que eu reforço a responsabilidade da família, né? Tem que acompanhar na escola, tem que levar para a saúde, né? E aí minhas alunas também pesquisando na assistência, né? Eu reviro todos os serviços. E uma família, né? Bem sabiamente, porque na singeleza da simplicidade de uma família, eles captam muito mais do que, às vezes, a gente pode imaginar, né? A mãe dizia, a gente perguntava, por que a senhora descumpriu a condicionalidade? Ela disse, minha filha, eu não sabia, eu pensei que minha filha estivesse indo para a escola. Ela fugia da escola, né? Não entrava nem na escola e fugia. E aí, com as faltas, ela foi chamada lá, teve que ser encaminhada para o centro. Aí a assistente social me disse assim, olha, ela tem que frequentar a escola. Se ela não frequentar a escola, a senhora vai perder definitivamente o benefício. Mas, minha filha, não resolve. Sabe? O que eu vou fazer para essa menina se interessar com essa escola? Se pelo menos tivesse um serviço assim, profissionalizante, de tarde, né, que ela fosse de manhã para a escola e de tarde ela fosse fazer alguma coisa assim, interessante, podia resolver a minha situação, minha filha. Então, a simplicidade da mãe percebe que a solução é serviço. É serviço, né? Serviços que vão dar apoio, sustentáculo para as famílias, para que, de fato, essas mulheres possam investir no trabalho, né? Porque a gente não inventaram ainda uma fórmula mais eficaz de combate à pobreza que não seja via do trabalho. Se a família tem um casal, os 2 trabalhando ainda é muito mais forte a capacidade deles superarem, né, o grau de pobreza e de extrema pobreza. Então, essa perspectiva tem que ser pensada dentro de uma lógica de criação de serviços. Mas o que é que a gente assiste? O Estado se exime da responsabilidade de ofertar serviço. Ele conta, os CRES e os CRAS, né, têm a responsabilidade de coordenar uma rede. Coordena a rede, na qual os serviços são ofertados pelas organizações não governamentais. Então, o que acontece? As organizações não governamentais têm limites em termos de demanda, de oferta, né? Eles têm a demanda muito, muito pequena. Eles não têm perspectiva universalizante, não é essa a proposta deles. Né? O erro é achar que eles, né,
implementa política pública. Contar isso como política pública. Isso é do ramo da filantropia, da benemerência, que sempre existiu na sociedade e vai continuar existindo. Então, essa perspectiva divide responsabilidade, traz a família, sobrecarrega a família, como se a família fosse um espartilho, né? Aquele que os homens usavam antigamente para segurar as calças, né? Como se fosse um espartilho que você pode esticar, né? O máximo que pode, né? Sempre atribuindo novas responsabilidades, novos serviços. E vejo, gente, que as demandas dos serviços domésticos, do cuidado, ela se complexifica. Né? Ela está cada vez mais complexa. Né? A gente hoje pode ser até condenado por não ter dado apoio afetivo, né, para o filho. Entra na justiça e condena o pai. Né? Então, a gente não tem só que levar para a escola, tem que ajudar nas tarefas, né? Tem que levar para passear, né? Brincar também com as crianças. Então, isso não era tarefa da família 50 anos atrás. Né? Então, ao mesmo tempo que se complexifica esse cuidado, a gente tem menos tempo para fazer esse cuidado. Né? E não há uma distribuição desse cuidado no âmbito da família. As mulheres terminam sendo prejudicadas por esse reforço do cuidado no âmbito da família. Então, quanto mais se aposta no cuidado dentro da família, menos a gente investe na cidadania das mulheres, né? Porque é elas que vão cuidar. E muitas vezes as mulheres, elas largam o trabalho para cuidar de um pai doente, para cuidar de um filho pequeno, né? E isso vai repercutir na velhice dessa mulher. Porque essas entradas e saídas do mercado de trabalho, e agora que estão querendo aumentar o tempo, né, para a gente se aposentar, coitada, tem mulher que vai chegar a 70 anos e não completou o tempo, porque ela entra e sai, né? Está com filho pequeno, enquanto não tiver 7 anos, eu não vou poder voltar. Né? Tem um pai doente, ela larga. Então, para constituir os 30 anos de aposentadoria, vai ser um sacrifício. Depois, quando ela está nessa situação, não consegue completar os 30 anos, ela é uma forte candidata ao BPC. Mas, se não tiver 1/4 do salário mínimo per capita na família dela, ela não recebe. Então, são situações bastante agravantes. Então, quanto mais uma política ela é desfamiliarizante, quanto mais a política ela é desmercadorizante, né, mais universal ela tende a ser, né, mais redistribuidora de recursos ela tende a ser, né, e mais garantidora de direitos ela tende a se mostrar. O contrário é basicamente uma política que aposta nesse reforço da família, né? Aposta que, e isso é muito presente na política, né? Porque o direito à convivência familiar e comunitária deve ser considerado como um direito social. E como um direito social, ele precisa do Estado democrático de direitos. Né? Precisa da intervenção do Estado. Mas nessa onda liberal, com esse novo contorno do liberalismo, cada vez mais se aposta e se afirma como um direito a ser garantido pela própria sociedade, né? E pela própria família. Então, essa perspectiva tende a enfraquecer a política pública, a lógica da cidadania. Né? Então, é isso que atravessa os serviços. Né? Então, na política de assistência social, na qual eu me situo mais nos meus estudos, elas têm essa contradição básica que perpassa todos os serviços da assistência social. Né? Uma contradição que está no seu desenho. Agora, a política... Não me atrevo a dizer que é uma política neoliberal.
De jeito nenhum, né? Muito se avançou com essa política pós-Constituição, principalmente a partir de 2004, com a Política Nacional de Assistência Social. Pela primeira vez na história, nós deixamos de atuar sobre situações residuais e situações limites, porque nós criamos uma proteção chamada proteção básica, que se preocupa com a prevenção. Eu só tenho queixa em relação ao foco, né, dos vínculos. Mas é uma proteção, se diz uma dimensão preventiva, né? Nós temos uma perspectiva de inserção da família nessa política que superou historicamente os estigmas com que se tratou a família pobre, sempre considerada desestruturada, disfuncional, falida, em crise, né? Incapaz de criar os seus filhos, né? De cuidar dos seus próprios, né? Então, ela foi por muito tempo vista nessa perspectiva. E considerada incapaz em função dos seus modelos de família. Então, nós temos uma política que hoje assume a pluralidade de vidas familiares. E isso não é pouco, isso significa que o Estado está trabalhando no sentido de aceitar essas famílias, né? De não estigmatizar essas famílias por serem diferentes, por se organizar de maneira diferente, né? Então, esse aspecto é um aspecto que a gente tem que ressaltar, que é de avanço dentro dessa política, né? Mas, como eu disse para vocês, o fato da gente ter se consolidado, né, nos anos 90, consolidado não, andado na luta, né, para esse reconhecimento nos anos 2000, respingou esse resquício, né, do pluralismo de bem-estar social, que se difunde no mundo inteiro. E tem como os principais agentes, não é só o Banco Mundial e o FMI, não. O Unicef, né? ONU. No envelhecimento, isso é bem claro, né, Jô? As conferências internacionais, mundiais do envelhecimento, estabeleceram desde o início que a responsabilidade pelo idoso é família, sociedade e Estado, né? Isso daí nos anos 80. Então, essa perspectiva é bombardeada de tal maneira que hoje a gente parte hoje do novo métier de fazer política social. Até bem pouco tempo atrás, a gente apostava numa política na qual o Estado, dito Estado de Bem-Estar Social, era o principal agente da proteção social. Administrador, financiador com recursos de toda a população, né? Mas hoje a ideia se enfraquece, né, para essa lógica da divisão de responsabilidade e dessa perspectiva neoliberal. Então, isso respinga em todas as políticas, de tal maneira que hoje não se acredita que é possível fazer políticas públicas sem as parcerias, né? Inclusive a parceria com a família, com o indivíduo, corresponsáveis, né? São corresponsáveis pela proteção social. Por quê? Porque é responsabilidade de todos, né? A nossa amiga, que vai assumir o Ministério da Assistência, no MDS, que não é mais MDS, de Desenvolvimento e Agrário, né? Acredita nisso. Não é possível mais fazer política pública sem as parcerias, né? Sem contar com a corresponsabilidade, como se no modelo de desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social, a gente não fosse solidário. Veja a política de assistência social, regime atuarial, solidariedade pura, entre gerações, né? O financiamento da política pública, todos nós contribuímos, todos nós, né? Então, é uma política solidária, sim, mas só que o que se quer agora? O retorno da solidariedade para dentro da sociedade. Leia-se, né, Rosa Avalon. A solidariedade face a face.
aquela que você trabalha de graça na ONG, né? Aquela na qual a família se responsabiliza, né? por proteger, né? a buscar esse reforço que não tem, né? Mas é porque ela não está enxergando, né? Tem uma forçazinha aí para ser impulsionada. Então, há essa perspectiva hoje que traça essa lógica, né? E há cientistas, né? Como eu estava dizendo aqui, não sei se vocês sabem que está sendo indicado o nome da Maria do Carmo Brant de Carvalho para esse ministério, né? E ela traça essa discussão, que o Estado interventor não tem mais lugar. O Estado intervencionista não tem mais lugar. O Estado deve ser um Estado forte, é um Estado capaz de estabelecer parcerias, de coordenar, de ser o coordenador, porque a corresponsabilidade deve ser assumida por todos, né? É aquela velha história. A crise, né? Eu até me lembro de uma charge que meus alunos apresentam, um magnata com charuto e um pobre todo mal vestido, morador de rua, o magnata dizendo, olha, a crise, cada um tem que contribuir para a superação da crise. Aí ele diz, nós temos que contribuir, né? Então, com aquela velha ideia que a Beth, a Ana Elizabeth Mota, retrata, né? Da cultura do consumidor e dessa responsabilização de todos pela crise, né? Todos são responsáveis pela crise e pela saída da crise. Então, nada mais justo que a ideia seja de um pluralismo de bem-estar social. E isso, gente, isso, inclusive, é um elemento fundamental de contraposição, o que a gente mais defende na nossa área. A universalização, o acesso a direitos, né? Pelo critério da cidadania. O único critério de acesso a direito deve ser cidadão de uma nação, né? Então, todos esses aspectos remontam para a gente continuar lutando, né? Lutando para reverter esse quadro e nos unirmos aos movimentos sociais nessa luta pela democracia. Obrigada e estou aberta aí depois para o debate. Então, nós vamos imediatamente passar a fala para a palestrante Kelly Regina Dalpra. Ela é assistente social, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora adjunta do Departamento de Serviço Social, nos cursos de graduação e pós-graduação em Serviço Social e no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFSC de Santa Catarina, integrante do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar, Sociedade, Família e Políticas Sociais. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu vou pedir licença para fazer a minha fala em pé, um pouquinho aqui na frente, porque eu vou me apoiar nos slides, vou pedir para a equipe que está auxiliando já fazer a projeção. Enquanto isso, queria agradecer imensamente o convite do CRES Minas Gerais por trazer a gente lá do Sul para cá, para Minas, uai. Né? É a primeira vez que eu estou aqui, então agradecer imensamente a possibilidade de conhecer os colegas aqui de Minas Gerais e de pronto, parabenizar pelo belíssimo simpósio, que já está na sua 4ª edição, com um público maravilhoso e com discussões tão importantes para a categoria profissional. Agradecer também a possibilidade de dividir a mesa com a professora Solange Teixeira, que é uma das referências na discussão desse debate da centralidade da família na política social e também do trabalho social com famílias. As meninas da mesa já me apresentaram, então eu falo lá de Santa Catarina e integro um grupo de pesquisa. A minha fala vai estar, então, dentro das produções que esse grupo de pesquisa, que esse núcleo de pesquisa, em colaboração, inclusive, com o UFPI, né, na pessoa da professora Solange, na PUC São Paulo, na Universidade Estadual de Londrina, vem fazendo, então, esse debate da centralidade da família na política social. Eu vou estruturar minha fala rapidamente, sem comprometer o nosso tempo, em 3 questões centrais. A primeira delas, tratando um pouquinho dos apontamentos sobre a relação família, política social e serviço social.
Só para a gente não esquecer que nós, assistentes sociais, trazemos essa relação com o trabalho social com famílias desde o bojo, né, desde o início da nossa profissão. Na sequência, uma discussão sobre a centralidade da família na política social e alguns apontamentos sobre a questão do trabalho social com famílias, principalmente o que está mais tenso e o que é de desafio para esse trabalho. Então, pode passar. Vou contextualizar rapidamente, né? A gente inicia, então, esse processo de atenção às famílias, principalmente dessas famílias que vão se inserir aí dentro de um processo de industrialização no contexto brasileiro a partir da década de 1930, né? O Estado, então, vai trazer essas primeiras iniciativas de políticas públicas para as famílias. E vai se voltar, principalmente, a proteção vai se dividir aí principalmente para duas categorias. Para quem estava integrado ao mercado formal de trabalho e para quem não estava integrado ao mercado formal de trabalho, aonde a gente vai ter principalmente uma assistência voltada ou priorizada pelas entidades filantrópicas, pela igreja, né? Pode passar. A atuação da igreja, então, só para a gente relembrar de onde a gente nasce, é acompanhada da atenção de profissionais, então, que vão intervir com essa classe trabalhadora, e que as famílias dessa classe trabalhadora, então, que vão ser objeto, principalmente, de práticas de um cunho disciplinador e moralizante, que pretendiam, então, delimitar as formas de sociabilidade e os valores, hábitos e condutas. Então, a defesa aí de uma ideia eugenista, de uma família nuclear, né, como modelo a ser buscado, como modelo a ser seguido, uma família padrão, higienizada e patriarcal. A legislação da época também vai reforçar esse modelo de família, vai reforçar esses valores, vai reforçar essa cultura. Então, principalmente, o Estatuto da Família, colocado lá em 1941, né? Pode passar. A intervenção, então, principalmente aí dos assistentes sociais, dos enfermeiros, dos educadores, dos nutricionistas, foi fundamental, então, para refrear o que a gente teria aí como condutas antissociais, condutas daquelas famílias anormais, entre aspas, né? Nós exercemos aí uma função primordial dentro desse disciplinamento, desse processo higienista, né? A nossa formação muito marcada também com uma articulação, além do referencial católico, com a própria área da saúde, né? Auxiliávamos as visitadoras sociais, as enfermeiras, né? Tivemos uma influência pela Escola do Rio de Janeiro aí, muito próxima com os referenciais da área da saúde, e daí também aonde vem uma perspectiva bastante higienista, bastante disciplinadora dessa relação estabelecida com as famílias, né? Então, a ideia é retomar algumas questões centrais, pode passar, que marcam a nossa relação com a família e a política social. Pode passar? Só para retomar, né, o trabalho social com famílias, ele vai se colocar, vai se avolumar, na medida também que o processo de industrialização é crescente, nas décadas de 40 até a década de 60, né? Nas décadas de 70 e 80, a gente consegue, então, pensar em referenciais críticos para esse trabalho social com famílias, principalmente pela questão do movimento feminista, das mudanças na normativa legal, com a nossa Constituição de 88. E aí a gente vai pensar novos parâmetros para pensar essas famílias, né? Para intervir com essas famílias. Vamos ter a perspectiva, então, de uma introdução do dever do Estado em relação à proteção social, para garantia de direitos mais universais, romper com aquela ideia de que só a filantropia ou só a igreja vai ser responsável por essa intervenção. E um projeto de seguridade social que, para assistência social e para a saúde, vai trazer a perspectiva de uma incondicionalidade para acessar esses serviços, assim como uma perspectiva universal. Então, a gente vai entrar na década de 90 e 2000 com um contexto bastante contraditório. Uma legislação que, então, avança
nas questões de garantias universais ou mais universais de direitos sociais, mas também com uma reatualização de uma perspectiva conservadora. Pode passar, principalmente em relação à família. Bom, qual a necessidade, então, de aprofundar o conhecimento em torno da incorporação da família pelas políticas sociais, né? Para nós, né, e aí para nós assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, enfermeiros, enfim, para as profissões que são interventivas, essa questão é fundamental, principalmente porque a gente tem visto não só discursos, mas práticas bastante naturalizadas dentro dos serviços, que envolvem, então, a responsabilização das famílias, né? Então, como profissionais que atuamos na ponta, na execução do direito, que são os serviços sociais, é importante que a gente, então, pense o que significa a responsabilização das famílias. Pode passar? Bom, vou retomar, a professora Solange muito bem já referenciou, a gente vai ter um contexto contraditório com a Constituição, que universaliza os direitos, em processos de focalização, onde o Estado vai massivamente incentivar, intervir em processos de programas de transferência de renda, né? E um processo, então, de responsabilização da família na garantia da proteção social. As parcerias das quais a professora Solange falava vão ser retomadas com uma maior intensidade. Diminui-se, então, os gastos, os recursos para intervir com os serviços mais universalistas e se conta, então, com a parceria da família como instância primeira para essa proteção social. Pode passar? Bom, para pensar a centralidade na família, eu trouxe alguns dados, né, para a gente pensar o quanto é difícil colocar a família como instância primeira da proteção social. Todas as políticas sociais, a saúde, a assistência, né, a educação, compreendem, colocam nos seus textos normativos, deixam muito claro que não tratam mais ou não defendem um modelo de família nuclear, né? A gente avançou nessa perspectiva de uma concepção de família moderna, contemporânea, aonde a gente tem diferentes arranjos, diferentes organizações de família. Então, o desenho aí das diversas famílias, em tese, está contemplado nos desenhos das políticas sociais mais universais. Mas a gente vai ter também alguns dados, principalmente, né, do número médio de pessoas de famílias, nas famílias. Então, a gente sai da década de 81 com 3,4 pessoas por família para ter, em 2011, uma média de 3,1 pessoas por família. Aumenta o número de famílias unipessoais. Então, a gente sai aí, em 2010, o último censo apontou que 12,1% são famílias unipessoais. A nossa taxa de fecundidade está em 1,86%, e a nossa população com mais de 60 anos vai chegar, em 2050, em quase 30%. A gente tem um dado também, principalmente em relação às mulheres chefes de família, né? De 2000 a 2010, dobrou o número de mulheres chefes de família, né? Então, se a gente não observa, não leva em conta a realidade social dessas famílias, é difícil imaginar que todas elas igualmente vão poder assumir a centralidade na proteção social. Se eu parto como pressuposto de que a família nuclear já não é predominante, não é a referência para os serviços, eu preciso levar em consideração os dados da realidade que essas famílias me mostram. Aqui a gente trouxe, então, só alguns indicadores. Então, os indicadores demográficos, sociais, econômicos, a organização das famílias, o caráter contraditório da família. A família não é só um espaço de proteção, a gente sabe disso, o trabalho com as famílias mostra isso, né? Essa realidade contraindica essa tendência da família ter a centralidade da proteção social. Pode passar? Bom, a professora Regina Célia Tamaso Mioto, no debate da relação família e política social, ela vai colocar alguns apontamentos.
O primeiro deles é da dificuldade em se estabelecer um consenso sobre o campo e a inter-relação entre família e política social. Então, ela vai dizer que há um consenso sobre a importância das políticas sociais para sustentar a vida familiar, mas não há consenso nem sobre o que é família e nem sobre o que se entende por sustentar a família. Então, a gente tem um problema que é qual é a parcela de responsabilidade que a família deve assumir, né? Porque a gente também não está falando que a família não tenha responsabilidades nesse processo de sociabilidade, que é a família, mas também qual é a parcela de responsabilização do Estado. A gente está falando aqui de uma retração completa desse Estado em termos de serviços sociais para dar suporte que essa família possa, então, assumir algumas tarefas, mas não assumir todas as tarefas dessa proteção social. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Bom, a professora Solange muito bem referiu, a segunda questão que a professora Mioto vai colocar é que a política social é o campo onde a gente tem a visibilidade da interferência do Estado na vida das famílias. E hoje, cada vez mais, a gente tem visualizado, o Estado tem sido bastante insistente em retratar essa proteção social nas legislações. Então, até o último estatuto, que foi regulamentado agora em 2015, que é o da pessoa com deficiência, a gente vai ter o mesmo texto que vai reforçar a centralidade da família nessa proteção social. Pode passar? Uma terceira questão que a professora Regina vai referir é que a gente tem, então, que localizar esse debate no campo dessa discussão. E ela vai usar, então, uma autora chamada Chiara Saraceno para indicar 3 elementos principais. O primeiro deles é pensar os níveis dos mecanismos redistributivos, né? Então, a gente precisa pensar que as transferências de recursos monetários e a presença dos serviços como educação, saúde e assistências sociais devem existir no território onde essas famílias são atendidas, onde essas famílias residem, né? A segunda questão é o sistema família e serviço, né? A forma como as famílias usufruem dos serviços é ruim de enxergar, gente. É um vetor de análise fundamental, considerando que os recursos são essenciais para o bem-estar das famílias e para a sua organização. E uma terceira questão, que também a professora Solange pontuou, é a incorporação do trabalho familiar pela política social. Então, é invisível, aí o trabalho familiar realizado pelas mulheres dentro da política social acaba se tornando invisível e, por muitas vezes, a política social tem reforçado que a mulher exerça as principais funções de proteção e de cuidado para com os principais membros dessa família. Então, essas 3 perspectivas também devem estar no bojo da análise dessa relação família e política social. Pode passar? Os processos de responsabilização das famílias no âmbito dos serviços vão se dar principalmente de 2 maneiras. A primeira delas é através de práticas administrativas. E aí as práticas administrativas vão envolver principalmente a busca, a burocracia dos serviços, que nelas as famílias precisam fazer para poder acessar, transitar entre os serviços. Então, os serviços, entre eles, nessa rede, exigem que as famílias tragam uma série de documentos, percam, entre aspas, um tempo para circular e acessar esse direito que vai se materializar num determinado serviço. Isso, a gente pode dar um exemplo bem claro na saúde, principalmente quando alguma família precisa acessar alguma internação, precisa acessar alguma consulta especializada, que depende de um laudo, enfim, né? Então, a prática administrativa dos serviços colabora para que as famílias, então, também sejam responsabilizadas nessa proteção. A participação das famílias nos serviços, requerida através de práticas formais e informais de integração, geralmente relacionadas à deficiência dos serviços, que nem sempre são vistas como deficiências, né? Mas os serviços vão requerer. A gente percebe isso muito mais na área da saúde, no momento em que alguém vai para o hospital, precisa ser internado, e a família, então, é chamada a colaborar com esse cuidado,
quando ela passa, então, a fazer alimentação, a fazer higienização, a comprar o remédio, né? O serviço não necessariamente entende que a incorporação da família nesse espaço seja um problema da sua deficiência. E, assim, reforça e naturaliza com que a família seja aí responsável por essa proteção social. Pode passar. Bom, dois exemplos, assim, né, bem clássicos de responsabilização, então, da família pelo campo do cuidado, que é uma das questões que a professora Regina vai destacar. A gente pode citar como o programa Brasil Carinhoso, que está no Plano Brasil Sem Miséria, que foi uma iniciativa, que foi uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social, voltada para famílias com crianças de 0 a 6 anos, inicialmente, e depois estendida para famílias que ainda estavam fora do programa Bolsa Família, que tinham adolescentes até 15 anos. Toda a discussão e acesso à saúde, educação e vagas em creche foi focalizada e voltada para as famílias que tinham, então, indivíduos nessa faixa etária. E o programa Melhor em Casa, eu vou pedir para a equipe passar, que vai, então, mais uma, que vai, então, levar toda a internação hospitalar para dentro de casa, a partir de uma perspectiva humanizadora do serviço. Então, é bem claro como as normativas, como os serviços, como os programas têm transferido, sem problema nenhum, todo o custo desse cuidado, desses serviços, de profissionais qualificados para o âmbito do domicílio, para o âmbito da família. Então, com a lógica de um processo de humanização, a gente, então, vai ter a transferência dos cuidados domiciliares claramente para casa. Então, as duas figuras, retratam também um modelo de família, principalmente o programa Melhor em Casa. A gente imagina que o azulzinho seja um homem, um masculino, o vermelhinho talvez deva ser uma mulher e a criança, então. No Brasil Carinhoso, a proteção ali da figura é da mãe. Pode passar. E aí, entrando na terceira questão, então, para pensar um pouco a questão do trabalho social com famílias, pensar aí alguns tensionamentos e alguns desafios. Pontuar qual é a concepção de trabalho social com famílias, o que caracteriza o trabalho social com famílias. Seria, então, um processo de trabalho que se desenvolve no campo da política social, desencadeado a partir de demandas postas pelos usuários dos serviços, tendo como referência a família. Desenvolve-se através de um conjunto de ações profissionais que envolvem diferentes profissões, serviços e instâncias políticas e administrativas. Então, é um processo de trabalho coletivo. Enquanto o processo ele não é dado a priori, se estrutura e se reestrutura continuamente. Principalmente porque, se a gente entender que a família, que a gente precisa conhecer a realidade das famílias, a gente sempre vai voltar a pensar, a planejar esse trabalho social com famílias. A gente não vai defini-lo num modelo estático a priori. Conhecer a realidade dessas famílias é fundamental. E ele está vinculado a uma matriz teórico-metodológica que sustenta essa intervenção profissional. Aí, como bem pontuou a professora Solange, a gente vai ter diferentes perspectivas teórico-metodológicas para desenvolver esse trabalho social com famílias. Pode ser numa perspectiva mais familista, pode ser numa perspectiva de desfamiliarização. Então, quem vai dar o tom disso é a perspectiva teórico-metodológica que as diferentes profissões vão dar nesse trabalho. Pode passar? Bom, a professora Regina, principalmente, vai trazer a discussão de alguns tensionamentos nesse trabalho social com famílias. O primeiro deles se refere à própria concepção de famílias. Não necessariamente profissionais que dividem esse processo de trabalho coletivo entendem família da mesma forma. Mesmo que a política possa ter lá uma expressão, um conceito claro, não necessariamente
essa concepção vai se colocar no trabalho concreto com as famílias. Então, mesmo com a incorporação de diferentes formas de fazer família, né, se a gente pensar aí que a gente já avançou em entender que a gente tem uma diversidade de organizações familiares, não há garantia de que esse conceito vai se operacionalizar por si só. Né? Não há uma garantia. Os vínculos com experiências familiares, os vínculos com as concepções religiosas, o conhecimento do senso comum, tendem a fazer com que o trabalho seja embasado por questões, convicções pessoais e ideais. Né? Então, também tem a perspectiva de quem trabalha, de quem está intervindo. Né? Querendo ou não, se a gente não tem um referencial que compreenda isso de uma outra forma, a gente vai imprimir a nossa concepção de família. E os elementos que estão no bojo da definição de família podem ser de diferentes vertentes teórico-metodológicas. Acho que não é incomum, vocês já devem ter se deparado no trabalho profissional com diferentes perspectivas de psicólogos, de assistentes sociais, de pedagogos, de advogados, de enfermeiros, do que deve ser teoricamente entendido ou o trabalho com famílias. Pode passar? E aí, então, a gente vai ter uma segunda tensão, que é pensar a responsabilização da família e processos de defesa da cidadania. Se a gente pensar, como a professora Solange muito bem referia, que a gente tem aí uma tríade que é responsável pela distribuição dos riscos sociais, que é a família, o Estado e o mercado. Né? Quando a gente pensa que uma sociedade é mais familista, o peso da família nessa balança é maior. Né? Então, qual é o peso que cada um vai ter em determinada sociedade, em determinada perspectiva do trabalho social com famílias? Como a professora Solange bem referiu, o Brasil tem andado aí, tem dado um peso bem grande para a família nessa balança, o Estado está cada vez menor e o mercado, a tendência é que aumente para aquelas famílias que tenham possibilidade de pagamento. As que não têm possibilidade de pagamento vão recorrer à filantropia, ao terceiro setor. E aí também vou fazer uma referência à política de assistência social, né? Principalmente pela diretriz da matricialidade sociofamiliar. É como referia a professora Solange. Ela é uma política neoliberal? Não. A gente não pode dizer que ela seja. Né? Nem a matricialidade sociofamiliar pode ser entendida numa perspectiva familista, a não ser que a gente dê o tom familista para ela. A não ser que nos serviços a gente busque o problema, a solução dos problemas dentro da própria família. E não estabeleça nenhuma relação, nenhuma articulação intersetorial com os outros serviços e não provoque as demais políticas sociais a também assumirem o leque de necessidades que essas famílias trazem para os serviços sociais. Pode passar? Outra questão que a professora Regina coloca, então, é o controle social exercido sobre a família e a garantia dos direitos. Né? Se a gente pensar que a gente vai ter ou tem uma lógica familista que circunda, que dá a direção no trabalho social com famílias, mesmo com o discurso de direitos, indica a persistência aí de ações de caráter disciplinar dirigido às famílias que falham no exercício da proteção. As famílias que não conseguem, a partir dos seus próprios recursos, se reestruturarem ou exercer a função protetiva, passam, então, a ter um foco prioritário nas ações do trabalho social com famílias, mas, mesmo assim, ainda numa perspectiva disciplinadora. E ela vai apontar que existe um paradoxo nessa relação família e cidadania. O primeiro deles é em relação à questão da privacidade versus proteção social. Né? Quando a gente pensa que a gente assegura à família o direito à proteção social, a proteção nessa intervenção com as famílias implica também inferir um desses direitos, ou seja, ao entrar na família para garantir a proteção, a gente fere o direito da privacidade. Ao mesmo tempo que eu possa respeitar a privacidade, eu corro o risco de negligenciar aí o direito à proteção de quem talvez tenha alguma violação de direito. E quem na família, então, tem uma prioridade na garantia desses direitos? A professora Solange referia, né?
O exemplo da convivência familiar e comunitária é bastante emblemático, né? Em nome da convivência familiar e comunitária, a gente tem colocado opostos e tem pesado a mão nesse cuidado. Então, a gente vai encontrar famílias que vão ser obrigadas a recolher em suas casas idosos que negligenciaram esses filhos e, ao mesmo tempo, famílias que vão conviver com cuidado de crianças pequenas, com cuidado de pessoas com doenças crônicas, com pessoas idosas. Então, a gente também precisa pensar quem tem prioridade nesse direito, nessa garantia de direitos. Pode passar? Nessa ideia do controle social exercido sobre a família e a garantia de direitos, a gente vai ter aí uma onipresença do discurso dos direitos, que tem justificado toda e qualquer ação pela finalidade da garantia dos direitos, com poucas interpelações sobre a natureza e o caráter de controle que existem em tais ações. Então, às vezes, na ânsia de garantir alguns direitos, a gente tem feito um controle social sobre a população, que não é necessariamente o controle que a gente deveria estar fazendo. Mas, em nome desse acesso, dessa garantia, a gente acaba naturalizando essa questão. A naturalização da presença do judiciário, né? E a gente tem visto cada vez mais uma judicialização dos direitos sociais, não só uma reivindicação por parte dos usuários dos serviços, pelo acesso àquele serviço concreto. Mas o que a gente também tem visto é uma responsabilização via judicial das famílias pelo cuidado e pela proteção. Então, isso também, em alguns momentos, tem sido negligenciado. A forte presença de entidades filantrópicas de caráter religioso no trabalho social com famílias, com certeza vai ter implicações pela missão e por uma visão conservadora, então, de família. No âmbito das profissões, o controle social exercido pelo Estado sobre as famílias tem sido interpretado, às vezes, como uma questão de um passado conservador, né? Como se esse controle social do Estado já tivesse, por si só, acabado. E o trabalho social no campo das políticas sociais tem se intensificado com as famílias pobres, multiproblemáticas, desestruturadas no sentido da sua relação de proteção. Elas não conseguem se organizar para pensar essa proteção social. Alguns desafios para a gente encaminhar a discussão depois. Então, reconhecer a família como instância importante na provisão do bem-estar e que ela, enquanto lugar de convivência e de afetos, é transpassada pela questão social. O que a professora Solange também referia antes. Eu não posso olhar, não posso trabalhar com essa família sem considerar a realidade social na qual ela está inserida. Considerar que o conhecimento das famílias é condição para projetar e definir as nossas ações profissionais. Eu não vou ter um padrão de trabalho social com famílias para todas as famílias, em todos os territórios, em todos os lugares. Eu preciso necessariamente conhecer. Por isso que esse trabalho, essa intervenção não é planejada a priori, né? A gente estrutura e reestrutura à medida que o trabalho vai acontecendo. Romper com a tradição disciplinar e higienista do trabalho social com famílias, que ainda é bastante presente, que ainda é muito demandada para nós, assistentes sociais, né? Nós é que acabamos, às vezes, sendo demandados pelas equipes de trabalho para fazer algumas intervenções de como aquela casa está organizada, como aquele espaço está limpo ou não, como aquela criança vem para a escola, né? Somos nós também, às vezes, chamados a responder por algumas negligências que os demais profissionais observam na família, mas não necessariamente se colocam a intervir com elas, né? Só um pouquinho. Romper com a sobrecarga feminina no campo da reprodução social, condição essa replicada pela política social e pelo trabalho social com famílias, né? Por mais que a gente também tenha um contexto social onde boa parte das famílias, na política de assistência, talvez as beneficiárias do programa Bolsa Família, sejam necessariamente chefiadas por mulheres, o nosso desafio é romper também com que a mulher tenha uma centralidade nesse cuidado, que ela seja responsável nesse cuidado, nessa proteção, sobrecarregá-la, né? E, por fim, então,
propor mudanças nos diferentes planos das relações familiares, ou seja, para além do trabalho referente à singularidade das famílias, prioriza-se o trabalho no campo da avaliação e articulação das políticas sociais e dos serviços sociais disponíveis ou que necessitam estar disponíveis para atender com qualidade as necessidades das famílias, né? A professora Regina refere isso com bastante intensidade. O nosso trabalho com famílias não pode estar só localizado na singularidade daquelas famílias, né? É preciso com que a gente pense nessa articulação intersetorial, num trabalho interdisciplinar, para além do seio, para além do que a família, do trabalho unicamente, da atenção unicamente para as famílias. E ela vai propor aí ações, né, em 3 eixos, mas 2 especificamente para além do âmbito da família. O primeiro deles são ações de natureza político-organizativas, né, para além dos muros do nosso serviço e para além das famílias com quem a gente atende, além de organizá-las para um processo político-organizativo dentro da política social na qual a gente trabalha. Então, ocupar espaços de controle social, ocupar espaços de mobilização e organização política para com essas famílias, mas também com outros serviços e com outras políticas sociais. E a segunda ação que ela indica nessa priorização seriam ações de gestão e de planejamento, né? Lembrando que nós, não só como meros executores terminais das políticas sociais, também temos que pensar, a partir dos dados da realidade com a qual a gente trabalha, propor e planejar, então, ações que atendam às necessidades das famílias dentro do serviço. Muito provavelmente, os serviços nos quais a gente está inserido para o trabalho social com famílias não dão conta das necessidades que essas famílias trazem para nós. Então, não é a política de assistência social sozinha, não é a política de saúde isolada que vai dar conta de uma série de demandas cada vez mais complexas que essas famílias vão trazer para os serviços, né? E nós nos sentimos, às vezes, incapazes, frustrados por não conseguir dar conta daquele leque de demandas cada vez mais complexas, e aí a gente vai precisar transcender o nosso serviço específico para pensar que essas famílias vão ter o mínimo de integralidade na atenção para romper aí com o mínimo de uma desigualdade social presente, né? E o terceiro eixo são as ações dirigidas a situações singulares. Com certeza, todas as famílias, todos os indivíduos devem ter a atenção direta pensada a partir das suas singularidades. Mas o trabalho com famílias teria essa tríade. O atendimento individual, direto, ou individual com essa família, essa articulação político-organizativa e planejamento e gestão dos serviços para contemplar as demais necessidades sociais das famílias que chegam no nosso serviço. Pode passar. Só vou deixar as referências, então, que são prioritariamente da professora Regina, e o contato, então, para quem quiser fazer. Muito obrigada, e abrimos, então, depois para o debate.